Olá pessoal, aqui é Thiago Azarias e agora eu vou mostrar para vocês nessa aula como que a gente faz uma matriz usando o programa Embird. Nós vamos fazer essa matriz aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela é um caso bem específico. A cliente, ela me mandou essas imagens aqui de uma matriz que ela precisava bordar. Ela não sabe quem fez a matriz, ela só bordou e testou, mas não ficou muito legal. Pode ver aqui, ó, que o teste que ela fez lá, o ponto ele tá muito solto, ele tá muito frouxo. Aí ela pediu para fazer esse desenho dessa matriz, aí eu fiz aqui, vou mandar para ela de acordo com esse desenho aqui, com as medidas que ela me mandou também, me especificou. Veja que além dele estar frouxo, a parte de trás também não ficou muito legal. Então provavelmente essa matriz aqui tá com a densidade ruim e também a parte da forma, ela foi feita usando provavelmente conversão automática, porque veja que as letras não estão divididas em partes. Isso daqui acontece geralmente quando é utilizado a imagem, converte em matriz, mas não faz os ajustes necessários. Então nós vamos montar essa matriz aqui dentro do programa Embird. Para quem ainda não conhece o programa Embird, vai ser meio que uma introdução para você ver como que funciona o processo de montagem. Então, a gente começa com uma matriz bem simples assim, depois a gente trabalhar com matrizes mais complexas. Caso você já utilize o Embird há bastante tempo, então essa aula aqui, você já vai conseguir ver ela tranquilamente. Mas se você é iniciante no ramo do bordado, nunca teve contato com nenhum programa de bordado, aí você vai estar tendo esse primeiro contato. A primeira vez que você vê as ferramentas lá que eu vou usar, é normal ficar perdido, porque são muitas ferramentas que o Embird tem. Ele é até um dos programas mais complexos que tem para fazer matrizes. Ele é muito completo, mas ele também é muito complexo. Mas eu vou fazer de forma que fique bem didático para você conseguir entender como que é feita a montagem da matriz. E também, é claro, eu vou dar um passo a passo aqui detalhado e mostrando como que a gente fez essa matriz aqui. E se você quiser uma orientação mais específica, mais passo a passo, e também vai aprender a utilizar a sua bordadeira direto com a professora Gisele, eu tenho um link aí embaixo que você vai ter acesso ao meu curso, onde eu ensino tudo sobre a parte de criação de matrizes, não só no programa Embird, como também no Wilcon e no Pé Design. Também a professora Gisele é responsável pela parte de uso da bordadeira. Então, se você quiser aprender mais com a nossa orientação, clica no link aí depois de ver esse vídeo. Mas assiste o vídeo primeiro, vê se você gosta da didática, vê se você vai gostar da forma que eu ensino, para que você depois possa dar prosseguimento, quem sabe, a esse aprofundamento através do curso, ok? Mas então aqui, a nossa introdução já ficou muito extensa, vamos começar aqui com a parte prática. Então, nós vamos entrar aqui com a parte de criação da matriz no programa Embird. Então, esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês aqui se aplica a qualquer tipo de matriz que você for montar, independente do programa, seja no Pé Design, no Wilcon ou no Embird. É um passo a passo que a gente vai utilizar para poder estar montando a matriz sem esquecer nenhuma etapa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é as medidas que vai ter a matriz. Qual vai ser o tamanho dela? Então, a cliente já me mandou aqui, nas imagens, qual medida que ela quer a matriz. Nesse caso aqui, cada letra vai ter 3,5 centímetros. Essa parte do meio do desenho vai ter 4 centímetros e a matriz toda vai ter uma largura de 6 centímetros. Então aqui a gente já pode fechar o tamanho dela, que vai ser 6 por 4 e cada letra com 3,5 centímetros. A próxima informação que a gente tem que ter é qual bastidor que vai ser utilizado. Para esse caso aqui vai ser um bastidor 10 por 10 da Brother mesmo. Então eu vou deixar ele aqui como 10 por 10 da Brother. E o tipo de tecido? Ela vai bordar num tecido que é tipo um pano de prato. Então veja que ele tem uma gramatura bem levinha, não vai ser um tecido pesado, tipo um sintético, então a gente vai colocar aqui como ok, nós já temos o tecido, já temos as medidas e já temos o bastidor que vai ser utilizado. Então agora a gente vai analisar o desenho que vai ser montado. Nesse caso aqui, deixa eu voltar para a imagem anterior, o desenho é exatamente esse daqui. Pode ver que ele é formado por 2 letras e um desenho no meio, que são 2 varinhas na vertical e um coração no meio. Então, obviamente, aqui a gente vai usar a ferramenta de texto para poder criar as letras e desenhar essa forma do meio, bem simples. Então, e como a matriz é pequena, ela vai ser toda em ponto cheio. Por que ponto cheio? Porque o ponto tatame ele é utilizado para áreas maiores e para formas que você precisa ter um preenchimento mais uniforme. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o ponto cheio, mas não vai ocorrer esse problema aqui, ó, do ponto ficar solto, porque a gente vai ajustar o texto de acordo com a forma do desenho que vai ser melhor explicado durante a aula. Você vai ver que quando a gente utiliza as ferramentas adequadamente, ele não dá esse problema. E é claro também, vamos colocar a densidade correta e tem outras questões que são utilizadas na máquina, como tipo de TNT, entretela, tensão, bobina, para ele não dar o problema. Mas isso daí, como é uma parte mais de uso da bordadeira,
Isso daí não é minha área, é a área da Gisele, mas eu vou deixar aqui do modo que a matriz fique o mais perfeita possível. Então nós já temos aqui, né, informações. Vamos para o módulo do Embird que a gente cria uma matriz, que é o módulo Estúdio. Ele que é onde a gente vai desenhar formas para poder estar criando as nossas matrizes. Então, para acessar o módulo Estúdio, você vai clicar nessa agulha que tem lá em cima, que chama Plugin do Estúdio. É o segundo botãozinho que tem lá. Você clica nele. Ele abriu aqui o módulo Estúdio. Veja que ele tem as ferramentas de criação na lateral esquerda. Na lateral direita nós temos as paletas de cores e as ordens de objetos. Nós temos ferramentas também em cima e também na parte de baixo opções de visualização. Então aqui agora eu vou escolher o bastidor que eu quero utilizar, no caso 10x10. Então eu vou clicar no ícone do bastidor e vou selecionar o 10x10. No caso ele já está selecionado aqui, ó. Veja que ele já está o 10x10. Então eu posso confirmar e eu posso confirmar novamente. Bastidor selecionado, agora nós já podemos ir para a parte de desenhar a matriz. Então, a primeira coisa que eu vou desenhar vai ser esse pauzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pauzinho. Para desenhar ele, o programa ele me dá opções de formas automáticas. Como nesse caso aqui é exatamente um retângulo, é só desenhar um retângulo, eu vou clicar na ferramenta de criar formas, que é essa ferramenta da lateral esquerda. Vou dar um clique na tela, na área de criação. E agora eu vou lá em cima na opção forma e clico em retângulo. Agora eu clico novamente na tela para desenhar o retângulo que eu quero. Veja que aqui ó, eu consigo desenhar automaticamente a forma, não preciso fazer ela clique a clique. Um recurso bem legal que agiliza muito o trabalho. Então é mais ou menos a forma desse jeito aqui, ó. Desse jeito. Soltei, pronto, a forma está criada. Isso daqui é importante você saber. Quando a gente analisou esse desenho, veja que ele só tem formas preenchidas, ele não tem contorno. Nenhuma dessas formas é contorno. Então, todos os objetos que nós vamos ter nessa matriz vão ser objetos preenchidos. Nós não vamos ter nenhum contorno desenhado nele. Então, isso é muito importante porque é o que vai te ajudar a escolher o tipo de ponto e também o tipo de forma que você vai fazer. Como aqui vai ser uma forma preenchida e é uma forma bem fininha, veja que ela é bem fininha, eu vou deixar ela com um ponto cheio. Logo, eu já compro isso aqui no meu programa, na lateral esquerda. Ele tem aqui, ó, coluna automática, ponto motivo e preenchimento simples. Coluna automática é como o Embird chama o ponto cheio. É só você selecionar essa opção que ele já seleciona automaticamente o tipo de ponto cheio para a forma que você desenhou. Cada programa trabalha com um tipo de nome em cada um dos tipos de pontos, mas todos eles têm ponto cheio, ponto tatame e ponto corrido, que são os pontos básicos para criar qualquer matriz de bordado. Então, a partir do momento que eu já marquei o tipo de ponto, já marquei a forma que ele vai ter, já fiz o desenho que eu queria, então agora eu posso mandar ele gerar para mim o desenho. Então eu vou apertar Enter e vou clicar no botão Pontos, que é um baldinho de tinta que fica na parte superior esquerda. Ele gerou para mim aqui a forma de acordo com como eu precisava. Agora veja que é uma em cima e uma embaixo, só que antes é o coração. O coração eu vou usar a mesma ferramenta que eu usei anteriormente. Essa ferramenta aqui, ó, de criar formas preenchidas. Só que eu vou dar um zoom aqui com o mouse, rolando a bolinha do mouse para ficar mais perto da tela, para eu poder ver melhor. Então vamos lá. Para desenhar formas agora, nós vamos desenhar manualmente. Agora não tem como eu criar a forma do coração automaticamente. Então é bem simples também. Eu clico na ferramenta, clico na tela, na área de criação. Veja que eu usei essa linha do centro aqui para me orientar, porque ela vai ser o meio do coração. Então agora, para trabalhar com essa forma, eu vou clicando e ele vai gerando uma linha para mim. Essa linha eu posso alterar o ângulo que eu quero para aquela curva que ela vai ter. Ou posso deixar ela reta ou posso fazer ela curvada. Como é um coração, eu vou deixar ele um pouquinho curvado. Veja que é só clicar no meio dela e puxar para escolher o ângulo que vai ter a curva. Aí eu clico novamente na ponta que eu desenhei para poder fazer o ponto seguinte, que vai ser aqui em cima. Faço a curva também. E agora eu clico novamente na última ponto que eu fiz e eu clico no local que vai ser o meio do coração, para poder fazer a outra curva também, ó. Então já fiz metade do coração.
Entendeu como é que foi feito? É simples isso aqui? E vou fazer o restante do desenho. Veja que eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz nesse lado, só que do lado reverso. Então eu vou clicar lá em cima, fazer a curva, clico novamente no último ponto, clico no meio, faço a curva, clico novamente no último ponto, clico lá embaixo e seleciono o último ponto e coloco em cima do primeiro, porque os dois têm que se encontrar. Porque isso aqui é uma forma fechada, ela não pode ficar aberta. Então agora está aqui, ó, o nosso coração já está desenhado. Não se preocupe se é a primeira vez que você está vendo isso, porque isso daqui não tem como você pegar de primeira. É praticando, é abrindo o programa e os ferramentas. Mas ele basicamente é como se você desenhasse a forma. Veja, eu desenhei a forma do coração clique a clique, escolhendo o ângulo que vai ter a curva e aonde vai ser os pontos a esses ângulos. Então o nosso coração já está praticamente pronto. Da mesma forma que eu fiz o objeto anterior, eu vou fazer o nosso coração aqui, que é escolher o tipo de ponto. Então, na lateral direita, eu vou mudar de preenchimento simples, que é ponto tatame, para coluna automática, que é o ponto cheio. Selecionei o ponto cheio e vou clicar lá em cima agora no baldinho de tinta, para ele gerar os pontos. Pronto, ele gerou o coração para mim. Caso você desenhe o coração aí, ele fique desse jeito, quebradinho no meio, é porque ele está muito grande. O ponto cheio, para ele fechar, o objeto tem que ser pequeno. Então, para resolver isso é muito simples. É só você diminuir o coração e mandar gerar os pontos novamente. Que aí ele vai corrigir esse erro que ele deu no meio. Veja que agora ele fechou. Porque o ponto cheio ele tem a limitação que ele não pode ser aplicado em um objeto muito grande. Ele é aplicado em objetos pequenos. Então veja, nós já temos aqui a forma que fica em cima do coração, o coração, e agora nós temos que fazer a forma de baixo. Mas como a forma de cima e a forma de baixo é o mesmo desenho, eu não vou desenhar ele duas vezes. Eu vou duplicar a forma de cima e depois eu posiciono ele embaixo. Vou selecionar essa forma que eu desenhei, vou levar ela para cima, vou selecionar o coração, vou posicionar ele aqui. E agora eu vou ajustar esse tamanho dessa forma aqui de cima, para ela ficar mais ou menos do tamanho igual está no desenho aqui, ó. É o coração, a forma de cima um pouquinho menor, para poder encaixar certinho. Então eu vou diminuir ela só um pouquinho, ó. Mais ou menos assim, ó. Gera os pontos. Lembrando que qualquer alteração que você fizer no tamanho da forma que você desenhar, você tem que clicar no baldinho de tinta para gerar os pontos, para ele gerar a forma para você. E agora eu vou duplicar. Duplicar é bem simples. Você vai com o botão direito, clica em duplicar. Logo aqui você vai ver na lateral direita que ele gerou a outra forma aqui, então é só posicionar ela embaixo. E pronto, aí nós já temos aqui o meio do desenho, né? A primeira parte do nosso desenho, que é essas barrinhas aqui e o coração. Então agora nós vamos fazer a parte referente ao texto, o I e o L. A parte de texto, ela é a mais simples de se trabalhar, porque é basicamente escrever as letras igual você faria em qualquer outro programa que você usa ferramentas de texto. A única diferença é que agora aqui a gente vai definir também algumas configurações, como no caso os tipos de ponto, as medidas que vai ter o texto, essas configurações como nos demais partes do bordado. A ferramenta de texto que eu utilizo aqui nessa parte do estúdio vai ser essa daqui, ó, que chama Inserir Textos. Fica bem no canto superior esquerdo. Você vai clicar sobre ela e vai clicar na área onde você quer escrever o texto. Daí aqui eu vou escrever a letra que eu quero, que nesse caso aqui é a letra I. Então vou apertar I, maiúsculo, né? A letra está aqui. Agora eu tenho que colocar uma fonte mais próxima possível a essa. Então eu vou buscar aqui na lateral direita, tem aonde eu mudo aqui, ó, a opção de fonte. Então eu vou buscar que seja mais aproximada daquela lá. No caso essa daqui, ó, essa mesmo. Escolhi a fonte, agora eu posso só mandar gerar os pontos, não vou fazer mais nenhuma alteração nessa parte aqui do programa. Então vou mandar ele gerar os pontos novamente, ele gerou para mim a letra ali. Então agora as configurações que eu vou fazer é alterar o tamanho da letra. Lembrando que a cliente me mandou aqui que cada letra tem que ter 3,5 cm de altura, ou 35 mm. Então eu seleciono a letra e vou lá em cima na opção de redimensionar, que é essa setinha aqui tem uns pontinhos em volta. Você clica nela, ele vai abrir essa janela, onde você vai escolher a opção de redimensionar, que é essa quadradinho com duas setinhas para os lados.
Você clica nele também. E aqui eu vou clicar em cima do número que eu quero alterar, que no caso é a altura. Veja que ele está com 5,6 milímetros. Eu quero ele com 35 milímetros, então eu clico sobre esse número, ele vai abrir uma janelinha, onde eu posso digitar o valor aqui, ó, 35, confirmo, e clico em aplicar. Clico em fechar, a minha letra já está gerada, eu vou mandar ele gerar os pontos agora, para ver como é que ele ficou. Vou lá em cima no balde de tinta e mando ele gerar os pontos, e eu vou ativar a visualização 3D, que é nessa barra que a gente tem na parte inferior do programa. Cada uma dessas opções é um tipo de visualização. Eu vou colocar na 3D que ele me dá uma visualização mais realista. É o mais próximo que a matriz vai ficar de quando ela estiver pronta. Então veja, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Veja que o ângulo do ponto, de acordo com a letra, ele muda de acordo com cada parte da letra. A letra I ela é dividida em 3 blocos, que são essas duas partes de cima e a parte do meio, sendo que as partes do topo e a parte de baixo, ela está com o ângulo na vertical, e a parte do meio, ela está com o ângulo na horizontal. Então, por isso que essa matriz que a pessoa tinha deu errado, porque veja, o ângulo dela é o mesmo ao longo de todo o desenho. Isso acontece quando é conversão automática, porque na conversão automática, o que o programa fazer, ele entregou, mas aí depois tem que fazer umas correções manuais. Então a pessoa que fez essa matriz não seguiu essa orientação de acertar cada parte da letra de acordo com o ângulo dela. Por isso que ele acabou ficando errado aqui, ele ficou meio falhado. O ideal é sempre utilizar essa orientação aqui do ângulo de acordo com o objeto. Então, beleza, a letra I está pronta, eu posso até afinar ela mais um pouquinho, que ela está bem grossinha aqui, mando gerar os pontos. E agora vamos fazer a letra L, do mesmo jeito que a gente fez a letra I. Vou clicar na ferramenta de texto, vou clicar na tela para poder digitar o texto, digito a letra L, veja que ele já puxou a fonte que eu queria, então agora eu mando gerar os pontos novamente, clicando lá em cima no baldinho de tinta. Gerou os pontos, vamos redimensionar a letra para o tamanho que a gente quer, que no caso são 35 milímetros ou 3,5 centímetros. Vou clicar na ferramenta de transformações. Ele vai abrir essa janela, onde eu vou clicar na opção de redimensionar. Clico na setinha da altura, que é o valor que eu quero alterar, e adiciono aqui o valor que eu quero, que é 35. O programa só trabalha em milímetros, ele não trabalha em centímetros, então você tem que fazer essa conversão aí de centímetros para milímetros mentalmente. Confirmo, clico em aplicar, clico em fechar e agora eu gero os pontos novamente. Aqui está a letra L, só preciso redimensionar ela para ficar mais fininha, ó. Mas a altura dela é a mesma. Gerar os pontos e beleza, ó, nós temos aqui a letra I e a letra L. A matriz está quase pronta, mas agora faltam algumas partes. Primeiro, esse objeto do meio aqui, de acordo com o desenho que a pessoa me mandou, a foto, né? Ele tem que ter uma altura de 4 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4. Então, para colocar ele na altura correta, eu vou selecionar só os objetos do meio, que no caso são esses dois pauzinhos aqui e o coração. Para isso, eu aperto a tecla Shift, clico sobre o pauzinho de baixo, sobre o coração e o pauzinho de cima. Selecionei só eles. Agora eu vou redimensionar na mesma ferramenta que eu redimensionei as letras. Então vou clicar nessa opção, ele vai abrir a mesma janela, vou na opção de redimensionar, vou alterar aqui somente o valor da altura, que no caso ele está com 50, mas eu quero com 40. E confirmo. Confirmo e mando gerar os pontos novamente. Vamos dar um zoom aqui, ó. Veja que o coração aqui, ó, ele também está com um ângulo ponto cheio certinho, os pauzinhos estão com ângulos ponto cheio. Agora aqui é só a gente acertar a largura. Eu não vou selecionar tudo e colocar manualmente, porque a altura já está certa, mas como a largura ela conta todos os objetos, para ajustar ela é bem simples, ó, o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui na imagem a largura que a cliente me mandou. Ela quer nessa matriz uma largura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Então eu vou posicionar as matrizes aqui, ó, de um jeito que elas fiquem centralizadas. Centralizou? Beleza, eu vou selecionar tudo. Logo assim, lá embaixo, na parte de baixo aqui do programa, embaixo dos botões de visualização, você tem a largura e a altura total. Veja que ele está com 59,6 por 4 de altura. E eu preciso deixar ele com 60. Então,
eu posso pegar só uma das letras e dar um clique para o lado para ele andar só um pouquinho. Pronto, agora eu vou selecionar tudo novamente. Agora ele está lá, ó. Porque se eu informasse o valor, ele ia alterar a altura também, porque ele está marcado como proporcional. Então, como a largura ela é só o posicionamento dos objetos, eu não preciso digitar o valor da largura. Eu só seleciono eles e posiciono do jeito que eu quiser. Então aqui nós já temos a nossa matriz praticamente quase pronta. Falta só alguns detalhes para a gente finalizar elas e poder gerar os arquivos de máquina. Agora, para finalizar, a gente vai terminar de acertar a ordem de bordado e as cores aqui que vai ter a nossa matriz. Então, vou selecionar ela toda e vou colocar primeiro a cor. Como ela vai ser uma cor só, então todos os objetos selecionados, logo aqui na lateral direita, você tem a paleta de cores e os objetos de acordo com a sequência que eles vão ser bordados. Vai ser tudo amarelo, ou um tom de dourado, igual está na imagem ali. Mas o que vai contar é a linha do cliente. Então, se eu colocar aqui uma cor laranja, azul, verde, preto, tanto faz, porque é a cor que o cliente vai escolher lá. Mas é claro que eu vou deixar o mais próximo possível da cor que ela tem na linha lá. Então, eu vou deixar aqui um tom de dourado. Ele aplicou para mim a cor no desenho, ó, ele ficou com dourado. E agora a sequência que ele vai ser bordado. Importante, essa sequência que ele foi desenhado aqui é a sequência que ele vai bordar, sempre de cima para baixo. Então, se eu colocar o simulador para rodar, vamos colocar o simulador de bordado aqui. Ele vai bordar primeiro essa parte do meio, que foi a primeira que eu desenhei, depois o coração, depois a parte de baixo, e finalmente ele vai fazer as letras. Só que eu não quero assim, eu quero que ele faça primeiro a letra, depois a parte do meio e depois a última letra. Então, para isso, eu vou acertar aqui a sequência que ele vai bordar, organizando essas ordens aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero é a letra I. Então, eu vou clicar nela e vou arrastar ela para cima, segurando ela com o botão direito do mouse. Veja que aparece um quadradinho, é porque o objeto está selecionado para deslocar na sequência de bordados. Então, eu levo ele para cima e clico na opção Inserir Antes, para ele aparecer antes do objeto que eu soltei. Ó, ele já está aqui, a letra I, depois a parte de cima do coração, o coração, a parte de baixo do coração e a letra L. Então agora se eu rodar o simulador de bordados, ali ó, ele vai fazer primeiro a letra I, depois o meio, o desenho do meio, e vai terminar com a letra L. Então está pronta aí, nossa matriz de bordado, já está toda pronta, com as medidas que o cliente precisa, a forma que ele quer, o desenho, o ângulo dos desenhos está tudo certo, a densidade está ok, então agora é só eu gerar o arquivo que o cliente vai bordar. Mas aqui tem um porém, toda matriz que você faz de bordados pode ter algum problema, e se acontecer algum problema, seja na densidade, seja no desenho, seja na sequência, você não precisa ter o retrabalho de fazer toda a matriz novamente. Para isso, só existe um recurso que se chama arquivo editável. Todo programa de bordados tem como você salvar o arquivo editável daquela matriz que você está fazendo. Se você não salvar o arquivo editável, se der algum problema na matriz quando testar, você vai ter que fazer ela toda de novo. Então a única forma de você evitar esse retrabalho é salvando o arquivo editável. Eu vou deixar isso bem claro e vou repetir. Se você não salvar o arquivo editável, quando você bordar, se der algum problema, por mínimo que seja, você vai ter que fazer a matriz de novo. Então sempre que você fizer uma matriz, seja no Wilcon, seja no Embird ou seja no PDesign, você vai ter que salvar esse arquivo editável para caso seja necessária uma correção, você só vai lá e ajusta essa parte da matriz. Então aqui no Embird, para salvar o arquivo editável aqui no estúdio, ele cria um arquivo chamado EOF. Você vai lá em Projeto, vai na opção Salvar. Veja que a extensão do arquivo está com Embird Outline Format, ou arquivo EOF. Ele não dá nem opção para você salvar outro formato, porque esse aqui é o único formato editável do Embird. Aí você vai dar um nome para o arquivo. Eu, por padrão, criar uma nomenclatura onde eu coloco Edit, sempre para identificar que o arquivo é editável, seja do Wilcon, Embird ou PDesign. Eu sempre coloco Edit na frente. E aqui eu vou colocar o nome da matriz, que vai ser Edit Matriz 2IL, porque eu já fiz uma matriz antes e essa daqui é a segunda. Então, esse daqui é o meu arquivo editável. Mandei para cliente, testou, deu algum problema? Eu vou abrir esse EOF aqui no estúdio e vou corrigir. Se eu só gerar o arquivo PES, mandar para cliente, deu algum problema, eu teria que refazer a matriz toda de novo. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu vou clicar na opção salvar e agora que eu gero o arquivo que eu mando para cliente, que é o arquivo de máquina. Mas para isso eu tenho que abrir o próximo módulo do Embird, que é o editor.
Então, para isso, eu vou clicar lá em cima no primeiro botão que chama Compilar e colocar no Embed Editor. Vou clicar aqui, ele vai abrir automaticamente o editor. Já selecionou o bastidor que eu ativei lá e agora eu escolho o formato do arquivo de acordo com a máquina da cliente, que no caso, a bordadeira Brother, então ele vai ler PES. Ele está aqui, ó, PES selecionado. Agora que eu salvo o arquivo que vai para a máquina, que é o arquivo que eu mando para o cliente. Eu não preciso mandar o EOF. O EOF eu guardo para mim. Igual todo programador que faz uma matriz, ele tem um arquivo EOF daquelas matrizes. Raramente eles mandam para o cliente, a não ser que o cliente solicite. Mas nesse caso aqui, eu vou manter o EOF comigo e vou mandar para o cliente somente esse arquivo de máquina. Vou clicar em OK. Vou escolher o nome do arquivo de máquina. No caso aqui, ele vai chamar matriz IL 6x4 centímetros. Não pode usar cedilha, não pode usar tio, não pode usar vírgula, não pode usar acento no nome do arquivo, senão a bordadeira não lê. E vou clicar em salvar. Ele vai ler as matrizes aqui, ok, pode confirmar. E pronto, a matriz já está prontinha aqui para ser bordada na máquina, tá ok? Então vou fechar o estúdio, o editor, né? Estou aqui no Embed Manager. E essa aqui foi a matriz que nós criamos aqui com passo a passo. Lembrando que isso daqui, se você nunca mexeu no Embed, é um primeiro contato. Você tem todo esse processo aqui para fazer qualquer matriz. Dentro do estúdio e do editor, você cria os arquivos, faz todas as configurações, tipos de pontos e todas essas opções aqui que eu mostrei para você. Se você gostou da aula, deixa aí embaixo o seu comentário, comenta que tipo de conteúdo você quer ver aqui. Lembrando que eu estou sempre gravando aulas aqui, seja do Will com Embed Pad Design, estou liberando para vocês. Mas é claro, se você quiser um aprendizado, né? Se quiser aprender a criar matrizes com um passo a passo bem detalhado, mostrando para você qual ferramenta que você vai usar, por que você vai usar, que tipo de ponto você vai utilizar, com a minha orientação, que eu vou segurar na tua mão e vou te mostrar como que você cria suas matrizes sem enrolação e sem dificuldade, para você que está começando aí no bordado ou já utiliza a bordadeira e quer aprender a trabalhar com suas próprias matrizes para economizar dinheiro e parar de gastar com o programador. O link do curso está aí embaixo. Tem as opções para você fazer o curso completo, de tanto de Will com Embed ou Pad Design, e também tem os específicos, que no caso é de só de Will com só de Embed ou só de Pad Design. Lembrando que a promoção de Black Friday está já habilitada. Você vai pegar o curso com preço promocional, mas as vagas estão limitadas e vão terminar só até o final de outubro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tem o meu WhatsApp aí. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.